Olá, você que está aí do outro lado da telinha, mais uma vez eu aqui desse lado e você desse lado aí, né, para a gente começar uma aula sobre a história de Israel no Egito e no deserto. Eu vou tentar para você em breve relato, passar um breve relato dessa parte da história, da nossa história, da história da Bíblia, tá? Mas antes vamos orar. Pai, quero te louvar mais uma vez, quero te agradecer e peço a Ti que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento, para que tudo seja falado aqui, Senhor, seja, Pai, passado para o povo que está do outro lado, de uma forma suave, de entendimento fácil, para que eles possam entender. E peço que a cada dia isso venha abrir o nosso entendimento para os Teus ensinamentos em nome de Jesus. Mas a breve história de Israel que eu quero passar para você começa com o nome Israel. Muitas vezes a gente fala, e uma das traduções mais corriqueiras diz que Israel significa ele luta com Deus. E muitas vezes parece simples, né, delimitar a época que começou, mas foi há mais de 2000 anos atrás. Essa história desse povo, que se você me perguntar por que Deus escolheu esse povo, sinceramente, quando eu chegar no céu, eu vou perguntar a Deus, por que que ele escolheu especialmente esse povo, tá bom? Então, voltando aqui, a história do povo de Deus começa há mais ou menos 2100 anos antes de Cristo, tá? E lembrando que eu peço a você que está aí assistindo essa aula, coloque sua Bíblia do lado para a gente poder confirmar os assuntos que eu estou passando para você, tá bom? Então, começou mais ou menos o início disso, foi 2100 anos antes de Cristo, quando Abraão, mas na época ainda era Abrão, né? A história vai mostrar isso, ele morava na Mesopotâmia, que era um lugar muito rico, muito fértil. A Mesopotâmia é onde passavam dois rios muito conhecidos, Rio Tigres e Rio Eufrates, né? Então, se você analisar, todas as grandes cidades nascem perto ou em volta de grandes rios, né? Isso no início dos tempos. Claro que depois a população foi crescendo e as grandes rotas comerciais ficaram sempre perto de rios, mares e estradas que levavam para um lado ou para o outro para facilitar a vida das pessoas, tá? Então, se você abrir em Gênesis capítulo 12, se você puder abrir, diz o seguinte, Gênesis 12, do 1 ao 9. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o seu nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo Sarai, sua mulher, e Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido. E as pessoas que lhe cresceram em Harã partiram para a terra de Canaã. E lá chegaram. Atravessou Abraão a terra, até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam nessa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, quer dizer, já apareceu no início e agora aparece de novo. Olha como é que Deus tinha uma intimidade com Abraão. Passando dali, apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor, que ele já tinha dado duas promessas, né? Primeiro, no início, Deus falou para ele, versículo 2, Gênesis 2, 2, falou assim, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei. E lá, depois, repetiu, darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Isso no versículo 7, tá? Passando dali para o monte a oriente de Betel, armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. Então, amados, vocês entendam que quando Deus definiu para Abraão, a primeira coisa que a gente vê, ele era obediente, né? E esse foi o início do povo de Deus. Quando Deus dá uma direção para Abraão, para ele
fazer parte ou ser o protagonista de uma grande nação. E eu digo para você, você também é protagonista de uma grande nação. A tua família é um projeto de Deus. A tua família, você tem que colocar na tua cabeça o seguinte, que a tua família também é projeto de Deus. Como Abraão, Deus deu uma direção para ele, para criar uma grande nação, você também pode criar, através da palavra de Deus, acreditando na palavra, que a tua família é um projeto grandioso de Deus. Tá bom? Continuando. Andou por toda a terra de Canaã, que seria futuramente a terra escolhida por Deus para o seu povo habitar. Obediente e temente ao Senhor, Abraão foi honrado por Deus como pai de um povo inumerável. Olha só, vou repetir. Obediente e temente ao Senhor, Abraão foi honrado por Deus como pai de um povo inumerável. Então você abre lá em Gênesis capítulo 15, no versículo 4 e 6. Olha o que Deus fala para Abraão. Só lembrando, mais uma vez, Gênesis capítulo 11, versículo 30, a Bíblia diz que Sarai, a esposa de Abraão, era estéril. Mas aí, olha só o que Deus fala, no versículo 4. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então, conduziu-o para fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Então, muitas vezes, né, nós não acreditamos e deixamos de acreditar na promessa do Senhor. Então, eu quero dizer para você que Deus tem uma promessa maravilhosa para o povo dele. Desde o tempo de Abraão até os dias de hoje, Deus sempre tem uma promessa maravilhosa. Porque Deus é amoroso. Ele é justo, mas é amoroso. E ele se preocupa com seus filhos, né? Então, esse foi o início da história de Israel no Egito, naquela área da Mesopotâmia, né? E aí você vê a descendência, para você começar a entender. Então, Abraão gerou quem? A Isaac. Em Gênesis capítulo 21, vamos lá, Gênesis 21, capítulo 1, Gênesis capítulo 21, versículo 1 ao 7. Nascimento de Isaac. Visitou o Senhor a Sara, como ele dissera, e o Senhor cumpriu o que havia lhe dito. Sara concebeu e deu à luz um filho, Abraão, na sua velhice. Amados, da promessa, quero que você entenda, da promessa, Abraão tinha 75. A conclusão dessa primeira da promessa, Abraão tinha 100 anos. 25 anos esperando a promessa. E muitas vezes nós queremos esperar uma semana pela promessa do Senhor. Uma semana. Mas essa promessa de Deus, ela se concluiu e vai concluir, como concluiu na vida de Abraão, vai concluir na minha vida e na tua vida. Amém? Então, continuando. Ao filho que nasceu, que Sara deu à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, como eu falei para você agora. Seu filho disse, Sara, Deus me deu motivo de risos, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Vocês imaginam, ele esperou 25 anos pela promessa. 25 anos pela promessa. Quanto tempo você está esperando pela tua promessa? 1 ano, 2 anos? Você sabe que você que está do outro lado aí, eu tenho uma filha que foi diagnosticada com autismo. Esse ano ela faz 20 anos. Independente do número de anos, eu acredito na promessa que Deus vai curar ela. E vai ser um milagre, não somente na minha família, mas na nossa igreja. Continuando. Então, primeiro nasceu Isaac. Isaac veio quem? Jacó. Olha a continuação da descendência. Se você puder abrir lá em Gênesis capítulo 25, para você entender. Abraão gerou Isaac e depois Jacó. Gênesis capítulo 25. Versículo 19. São estas gerações de Isaac, filho de Abraão.
Abraão, como eu falei, gerou Isaac. Isaac, de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, irmão de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. Olha só, Abraão, a esposa dele, Sarai, ou depois Sara, era estéril. E Rebeca também era estéril. Mas, amados, eu quero dizer para você, quando tem um milagre para acontecer, independente dos fatos, independente do que as pessoas digam ou falem, o milagre, no tempo certo, vai chegar na tua família, vai chegar nas tuas mãos. Continuando. Então Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque era estéril. O Senhor ouviu as orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então, disse, se é assim, porque vivo eu, e consultou o Senhor. Respondeu o Senhor, olha só, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse a luz, eis que se achava um gêmeo no seu ventre. Saiu primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos quando Rebeca lhes deu a luz. Então eu quero dizer para você que está vendo esse vídeo, não se preocupe com a idade. Quando Deus tem propósitos, eles vão acontecer. Então, e aí, né, gerou Isaac. Isaac vai chegar a gerar quem? José. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 30. Versículo 22. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz a um filho e disse, Deus me tirou o vexame. Porque Rebeca também era estéril igual a Sara, né? Lembra que eu falei isso? E lhe chamou José, dizendo, dê-me o Senhor ainda outro filho. Tendo Raquel dado a luz a José, disse Jacó a Labão, permita-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Então, vocês entendam que o processo de Deus, da descendência, né, passou, aí veio José, os irmãos, estou encurtando a história para poder dar tempo de passar algumas coisas mais para vocês. Então, de Jacó gerou José. Só que José, os irmãos, tinham ciúme dele. Em Gênesis 37, ele foi vendido como escravo. E onde que ele parou? Quando você tem uma promessa, independente dos fatos, da onde você passar das dificuldades, Deus vai te colocar em lugar de destaque aonde você estiver. E José foi diretamente trabalhar com o rei do Egito. E José era fiel a Deus, de acordo com Gênesis 39. Vamos lá. Para a gente não perder. Gênesis capítulo 39, versículo 2. Diz o seguinte, o Senhor é com José, que veio a ser homem próspero, estava na casa do seu senhor, do egípcio. E vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante a ele e a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Quando, né, Potifar viu que José era próspero e Deus era com ele, falou assim, ó, toma conta que eu confio em você. Porque, na verdade, diretamente, Potifar estava dizendo o seguinte, eu confio no teu Deus. Ele não falou diretamente isso, mas se você analisar a história, né? Por quê? Porque tudo que José tocava, prosperava. Continuando. E não foi desamparado pelo Senhor. Tornou-se um homem querido pelo faraó, que era o rei do Egito. E foi promovido a governador do Egito, em Gênesis 41. Governador do Egito. Capítulo Gênesis 41. Versículo 37. Gênesis 41, 37 diz o seguinte, o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais.
Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo, somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais a José: vês que faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Deus, ou melhor, Faraó estava dando autoridade para José, e depois de Faraó do Egito, era José. Quanta honra Deus tinha com José, para ele colocar ele em lugar de destaque. Então, tirou o Faraó o seu anel de sinete, que era um anel que era colocado para os grandes líderes, da mão, e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro, e fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamava diante dele: inclinai-vos desse modo, e o construiu sobre toda a terra do Egito. E disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou Faraó de Zafenate-Paneia, e lhe deu por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. Era José de idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Vocês imaginem, 30 anos Deus colocou ele como governador. Você fala assim: ah, mas eu tenho 30, eu tenho 70. Gente, não importa a idade para o Senhor. Se Deus quiser, as coisas vão acontecer. Então, a descendência, depois de José, né? E José, com a sabedoria de Deus, naquela época tinha grande fome. O que ele fez? Trouxe todos os seus familiares para perto dele, né? E o Faraó foi tão bom que deu terras para o povo de Deus cultivar, tá? Para você entender, Deus deu o Egito na mão de um servo dele. Se ele fez isso, ele pode fazer com qualquer um de nós para colocar a gente em destaque, para a gente mudar o quadro da nossa nação. E se você quiser depois, vou passar para vocês um livro que, se vocês quiserem adquirir, se vocês quiserem se aprofundar nesse estudo, tá bom? Continuando. E aí, eu quero que vocês entendam que quando José trouxe a família dele para o Egito, o povo de Deus começou a prosperar assustadoramente na Mesopotâmia, onde era que começou a história do povo de Deus, né, com Abraão. Então, e aí, conforme o povo de Deus foi sendo próspero por causa da provisão de Deus, de uma forma extraordinária, eles prosperaram tanto, ficaram tão ricos e numerosos, que assustaram o reino egípcio. E com esse crescimento financeiro, e também com o aumento da população monoteísta, porque o povo de Deus era monoteísta, já as outras nações eram politeístas, tinham vários deuses. Monoteísta é um deus só, politeísta, vários deuses. E com isso, né, com o aumento da população judia, ou dos judeus, ou dos israelenses, foram subjugados militarmente, submetidos à escravidão. Por quê? Como é que funcionou isso? O governo viu que eles estavam prosperando, começou a cobrar deles impostos e mais impostos, até um momento que eles não tinham mais como pagar impostos. Eles tiveram que, para sobreviver, tinham que virar escravos. E foi isso que aconteceu. E o Faraó, ainda não satisfeito, pretendia interromper de forma definitiva a sua expansão. Decidiu que todos os varões que nascessem nas famílias israelitas deveriam ser mortos. E assim foi feito de forma cruel. As meninas, no entanto, elas ficaram de lado disso, tinham direito à vida. Abra lá em Êxodo capítulo 1, versículo 15. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifra e outra Poai, dizendo: quando servides de parteiras, as hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenaram o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então, para você entender, o povo de Deus,
quando obedece ao Senhor, a provisão chega. E foi o que aconteceu nesse momento da história. O faraó viu que eu estava crescendo e começou a sugar eles com impostos, né, taxas, etc. Eles começaram a ver que não tinham condições, começaram a se tornar escravos. Então o momento de José acabou e aí o povo de Deus ficou 420 anos de escravidão, né? Só que Deus, o que ele faz? Ele, sabendo do povo, da dificuldade que o povo estava passando, colocou um novo libertador para tirar o povo daquela escravidão. E aí um desses bebês que não foram sacrificados pelas parteiras foi escondido por seus pais dos soldados egípcios. Os pais conseguiram isso durante 3 meses. Quando a vida do bebê passou a correr perigo, um perigo iminente, seus pais o colocaram numa cesta e o soltaram no rio Nilo, de acordo com Êxodo capítulo 2, versículo 1 ao 10. Êxodo capítulo 2, eu estou errando até o capítulo, gente. Versículo 1 ao 10. Foi-se um homem de casa de Levi, casou com uma descendente de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Então, para repetir, para vocês entenderem, o faraó queria que todos fossem homens, forem sacrificados, só as mulheres ficaram. Só que as parteiras não sacrificaram os garotos. E um desses, com 3 meses, foi colocado, né, num cesto e foi colocado no rio, para que ele não viesse sacrificado pelos soldados. Quando isso aconteceu, quando ele estava no rio, olha o que aconteceu. A filha do faraó viu o cestinho descendo nas águas e o choro do bebê. Ela tratou de resgatá-lo. E o menino ganhou o nome de Moisés, ou Moshe, que pode significar retirado ou nascido das águas, de acordo com Êxodo capítulo 2, versículos 5 ao 9. Olha o que diz o texto. Desceu a filha do faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu uma criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Só que a filha do Faraó não sabia que a ama de leite seria a mãe do menino. Entendeu, amados? Continuando. Então a mãe de Moisés tornou-se sua ama, como eu acabei de ler. Êxodo capítulo 2, versículo 9. Ela cresceu e estudou dentro do reino egípcio, sempre muito bem tratado, apesar da filha de Faraó saber que ele era filho de hebreus. Um dia, enquanto vivia no reino e já adulto, Moisés foi visitar seus irmãos, hebreus, e viu um deles ser ferido com crueldade por um egípcio. Irado, Moisés matou o egípcio e escondeu seu corpo na areia. Amados, tudo que você faz, Deus está vendo, mas também outras pessoas podem ver. Irado, Moisés matou o egípcio e escondeu seu corpo na areia, mas as notícias correram rapidamente. O faraó soube do crime e decidiu mandar matar Moisés. No entanto, ele conseguiu fugir para a terra de Midian, de acordo com Êxodo capítulo 2, versículo 15. O que diz o Êxodo 15? Informado desse caso, procurou o faraó matar Moisés, porém Moisés fugiu da presença do faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Então, Abraão, Isaac, Jacó, José, o povo prosperou, o rei do Egito ficou com ciúmes por causa da prosperidade, mandou matar os meninos, só que não, as parteiras não mataram o menino, né? Colocaram o menino no cesto, a filha do faraó pegou, ele se tornou um príncipe, com toda a estrutura do palácio, e depois disso, ele foi e matou no egípcio. E aí, foi descoberto, né? O faraó mandou matar, ele fugiu para a terra de Midian. Continuando. Foi ali que ele conheceu sua mulher, a filha do sacerdote Reuel, chamado Zípora, ou Tesípora, ou Séfora. Ela lhe deu um filho, que ganhou o nome de Gerson, que significa hóspede, de acordo com Êxodo 2, 21 e 22. Eu vou falar para vocês
porque não vai dar tempo de eu abrir todas as vezes o texto bíblico, né? Mas Êxodo 2, 22, olha o que diz. A qual deu a luz um filho que ele chamou Gerson, porque disse, sou peregrino em terra estranha. Então, ele era peregrino. Mas Moisés, a cultura dele, a educação dele foi toda no palácio, foi uma educação de excelência. Tá? Então, o Moisés como libertador, né? Como libertador, ele tinha um entendimento do seu chamado. E aí, continuando, passaram-se anos, o faraó que perseguia Moisés morreu, mas os israelitas, ou hebreus, continuavam sob o jugo egípcio. Diz a Bíblia que Deus se compadeceu do sofrimento do seu povo e ouviu o seu clamor, de acordo com Êxodo capítulo 2, versículo 24. Estou falando um pouquinho rápido por causa do nosso tempo, tá bom? Deus apareceu a Moisés pela primeira vez numa sarça em chamas, de acordo com Êxodo 3. Mas Êxodo capítulo 2, 24, diz o seguinte: ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus que os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Porque, mais uma vez, Deus se preocupou com o seu povo. Se Deus se preocupava com aquele povo antigamente, imagina hoje. Tá? E aí, Deus apareceu a Moisés pela primeira vez em uma sarça em chamas, de acordo com Êxodo capítulo 3. No Monte Horebe ele disse: eis que os clamores dos israelitas chegaram até mim, e vi a opressão que lhes fazem os egípcios. Vai, te envio ao faraó para tirar do Egito os israelitas, meu povo. O que Deus falou para Moisés? Vai aonde está o meu povo, no Egito, para que eles saiam da escravidão. De acordo com Êxodo capítulo 3, versículo 9. Em companhia de Arão, seu irmão voltou para o Egito e contatou a Faraó. E este parecia inabalável na decisão de manter os hebreus escravos, de acordo com Êxodo capítulo 5, versículo 1 ao 5. Após ser atingido por 10 pragas enviadas diretamente por Deus, de acordo com Êxodo capítulo 7 ao 12, permitiu que o povo finalmente fosse liberto. E comemoraram a Páscoa e partiram em direção ao deserto, de acordo com Êxodo capítulo 12, do 37 ao 51. O que fala? Vou falar só o 37 para vocês entenderem. Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Socote, cerca de 600 mil a pé, somente homens, sem contar mulheres e crianças. Então eram 600 mil homens. Vocês imaginam que dava aproximadamente 3 milhões de pessoas, 3 milhões de pessoas para que Moisés levasse esse povo para a terra prometida. Imagina, gente, você lidar com a sua família já é difícil, imagina 3 milhões de pessoas, né? Porque tem, além dos homens, tinha mulheres, crianças e etc, né? Então, era aproximadamente 3 milhões de pessoas ali, começava a caminhar na direção a Canaã. A Bíblia fala em 600 mil homens, como o texto fala, mas juntando homens, mulheres e crianças é muita gente. E aí, chegaram no deserto. Nas 4 décadas de caminhada do deserto, Deus falou diretamente com Moisés. De acordo com Êxodo 14, Êxodo capítulo 14, versículo 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Por quê? Amados, o problema todo do ser humano, ele não quer vencer as dificuldades para chegar na terra prometida. E isso acontece com todo mundo. Todo mundo que tem a vida tranquila e mansa, mas não é assim. Deus sempre vai te provar, para você ser aprovado. Continuando. E Deus deu todas as leis a serem seguidas por seu povo, o seu povo eleito, de acordo com Êxodo capítulo 20, 1 ao 17, que fala dos mandamentos, né? Ou os 10 mandamentos. O conjunto de leis sociais e penais, as regras dos alimentos, os direitos de propriedade em tudo. Enfim, tudo foi transmitido por Deus a Moisés, que retransmitia cada palavra ao povo que o seguia. Era o nascimento do judaísmo. A caminhada não foi fácil. O povo rebelou-se diversas vezes contra Moisés
e contra o Senhor. A incredulidade e a desobediência dos israelitas eram tamanhas que, em algumas passagens, Deus pondera em destruí-los a dar a Moisés outro povo. E é a primeira vez que Deus lamenta ter criado a raça humana, né? Mas Moisés não queria outro povo, clamou novamente a Deus para que perdoasse os erros dos israelitas, de acordo com Êxodo capítulo 32, 9 e 10. Porém, todos os adultos que saíram do Egito, exceto Caleb e Josué, morreram no deserto. Você imagina? O povo de Deus ficou com Moisés 40 anos no deserto para chegar à Terra Prometida. Mas o problema é que a maioria deles voltava a sua história para o passado. E Deus não quer que você fique olhando para trás, para o que aconteceu. Olhe para frente, olhe para o teu alvo. O teu alvo é Jesus. E aí, mas eu quero dizer para você, apesar disso tudo, só 2 entraram na Terra Prometida: Josué e Caleb. Amém? Então, continuando. Moisés resistiu firme até a entrada de Canaã. Infelizmente, não pôde entrar, apenas contemplou a terra de longe. Deuteronômio 34, 4, 5. E foi levado por Deus. Josué tomou a direção do povo e tomaram posse da terra prometida. Deuteronômio 34, 10 é o seguinte: eis a terra que jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, dar à tua posteridade. Viste-a com os teus olhos, mas não entrará nelas, disse Deus a Moisés. E Moisés morreu. Deuteronômio 34, versículo 4 e 5. Não se levantou mais Israel profeta comparável a Moisés, com quem o Senhor conversava face a face. Foram grandes e difíceis batalhas até tomarem posse por completo de Canaã. Então vocês entenderam que até Moisés, né, nesse momento do deserto, Deus permitiu que eles ficassem 40 anos no deserto, né, e isso tudo aconteceu porque Deus estava querendo mudar o povo, mas o povo não mudava. Em sã consciência, se o povo fosse um povo sarado, sem os resquícios e a idolatria do Egito, porque das pessoas que saíram do Egito para chegar na Terra Prometida já tinham se corrompido com os vários deuses que tinha no Egito. Então, por isso que Deus permitiu que eles fossem ficando na história, né? E isso tudo fez com que só 2 entrassem na Terra Prometida. Aí nós vamos para a época dos juízes e dos reis. Juízes foi um nome dado pela tradição bíblica encontrada no Antigo Testamento aos líderes que foram escolhidos para guiarem as diversas tribos de Israel no período que o povo de Israel estabeleceu. Inicialmente, o povo era dirigido pelos juízes, Gideão, Eli, Samuel e outros, mas inconformados com essa situação e querendo assemelhar-se aos demais reinos, pediram para si reis, e Deus os atendeu. Então, o povo de Deus, gente, é uma bênção. Como eles viram que os outros povos tinham reis, eles pediram para Deus rei também. Aí, 1 Samuel capítulo 8, versículo diz o seguinte: e eles disseram: vê, já está velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos, e constitui-nos, pois agora, um rei sobre nós, para que nos governe como em todas as nações. Então, o profeta Samuel, ele viveu esse dilema. E aí, em 1 Samuel capítulo 10, versículo 24, quem que é levantado? Saul, primeiro rei que foi infiel ao Senhor, de acordo com 1 Crônicas capítulo 10, versículo 13. Em seguida, Davi tornou-se o rei, este sim segundo o coração do pai, segundo Samuel, do capítulo 2, do versículo 1 ao 7. Então, veio Saul e depois sim veio Davi, segundo o coração do pai. E Salomão foi o terceiro rei, homem muito sábio e abençoado, construiu o primeiro templo. Após estes muitos outros reis vieram, alguns fiéis, outros infiéis. Muitas vezes tornaram um povo sem pátria. Inclusive, nos últimos 2 milênios, era um povo disperso pela terra. Somente em 1948 foi estabelecido o Estado de Israel. Os judeus seguem apenas as leis de Torá do Antigo Testamento até nossos dias. Jesus Cristo não é aceito como Filho de Deus. Eles não aceitam Jesus
como Emmanuel, como nós aceitamos. E os livros que compõem o Novo Testamento são desconsiderados pela maioria da religião judaica e ainda esperam pelo nascimento do Messias, tá? Hoje é apenas uma nação, a mais no planeta, e não detém para si nenhuma das promessas bíblicas. As referências existentes na palavra a respeito de Israel certamente referem-se ao povo formado pelos eleitos de Deus espalhados sobre a terra. Amém? Eu sei que eu tive que acelerar um pouquinho por causa do tempo, tá? Mas eu quero dar para você um livro chamado Panorama Histórico de Israel para Estudantes da Bíblia. Antônio Renato Russo, de Curitiba, a AD Santos Editora. Se você quiser, depois eu tenho até um exemplar dele, mas eu não posso ceder que esse é para mim. Mas eu também tenho em PDF, tá bom? Tenha um ótimo domingo. Que Deus continue te abençoando e te honrando. E vamos agradecer o Pai mais uma vez. Pai, te louvo e te agradeço, Pai, mais uma vez. Eu peço a Deus que o Senhor abra os corações para esse entendimento da história de Israel, para que as pessoas possam entender um pouco o que aconteceu com o povo, desde Abraão, Isaac, José, Moisés, Saul, Davi, Salomão, para que eles possam entender, né? E se eles tiverem disponibilidade, que o Senhor os oriente para buscar mais o conhecimento. Por isso, quero te agradecer, Deus, por esse tempo, pedindo que o Senhor nos dê sabedoria para não errarmos como o teu povo errou, em nome de Jesus. Amém. Tenha um resto maravilhoso de dia e fique na paz de Cristo.